Olá, meu nome é Everton Mendonça e eu vou ser o professor de vocês de linguagem de programação para web, utilizando o PHP, certo? Esse daí é a primeira competência e vamos ver o início, vamos conhecer um pouquinho da história e vamos fazer a instalação do ambiente de teste e o ambiente de desenvolvimento. O processo de nascimento do PHP, ele começou lá atrás, na década de 90. Como foi que ele se iniciou? Naquele contexto de sites, a gente tinha páginas estáticas. O que é uma página estática? Você tem um conteúdo e aquele conteúdo vai sempre ser exibido da mesma forma. Não importa quantas vezes a pessoa clique no link, vai ser sempre exibido daquela mesma forma. E então chamamos isso de páginas estáticas. Cada vez que a internet foi crescendo, foi saindo das faculdades, foi ganhando o espaço nas casas das pessoas, aí elas começaram a criar outras formas de utilizar aquelas páginas. E aí teve uma necessidade de receber uma comunicação, de receber uma interação. E aí um cara chamado Rasmus Lerdorf, ele criou alguns pequenos aplicativos que eram colocados no servidor e que recebiam dados, recebiam determinados dados, processavam esses dados e tomavam certas decisões. E aí ele chamou isso de PHP, Personal Home Page. E ela foi crescendo, foi muito bem-vindo. Isso daí, existiam outras aplicações chamadas CGI, mas elas não foram bem quistas. O PHP realmente ele foi melhor, o desenvolvimento que o Rasmus fez foi realmente muito bom para a época, e aí ele acrescentou mais algumas funções, foi ganhando, foi incorporando, foi criando um contexto mais de linguagem de programação, se foi podendo fazer mais e se foi melhorando. Hoje em dia o nome de PHP não é mais Personal Homepage, ele é um acrônimo para PHP Hypertext Preprocessor. Então o próprio nome do PHP já tem nele a própria sigla PHP. É chamado de uma sigla recursiva, tá? Mas isso é uma coisa de computação. É uma brincadeira de computação. O que a gente vê então como é que se trabalha com PHP? A gente vai ter um usuário que ele vai solicitar uma página, essa solicitação vai ser enviada para um servidor. Normalmente esse servidor é o Apache, um dos servidores melhores e gratuitos. Então possivelmente vai ser um Apache que vai receber essa solicitação. Ele vai ver que o arquivo tem extensão .php, então ele entrega isso ao interpretador PHP, que já está dentro dele, todo configurado bonitinho, e aí ele vai receber esse arquivo PHP, vai começar a ler linha por linha. Se a linha for de HTML ou de qualquer outro texto, ele vai depositar num espaço separado, que é a saída para o usuário. Então ele deposita, linha não é PHP, ele deposita aqui. Quando ele chega numa tag PHP, ele vai fazer a execução daquele código, vai fazer todos os cálculos que tem que fazer, e se tiver alguma saída, ele vai colocar naquela área da memória onde vai ser usada para a saída do usuário. Quando ele termina de ler todo o conteúdo daquela página PHP, ele fecha o arquivo de saída, entrega para o Apache e o Apache envia para o usuário. Então o usuário nunca recebe um arquivo PHP. Ele nunca sai de lá do servidor. Seu código, sua programação, sua autoria, ela fica protegida no lado do servidor. A única coisa que o PHP faz é gerar HTMLs e enviar para o Apache e entregar para o usuário. Certo? Para podermos utilizar, para fazer testes, desenvolver páginas em PHP, nós temos que ter no nosso computador um ambiente de teste e uma IDE. Uma IDE é um programa que nos ajuda a programar. Ele tem algumas facilidades. Mas aí, se você, no caderno de estudo, tem mostrando como você faz a instalação de uma IDE chamada Aptana. Mas se você não conseguir fazer, ou tiver algum problema na instalação do Aptana, ou ele for muito pesado para a sua máquina, você pode usar o Notepad++, ou Notepad++, certo? Que é um editor de texto que ele
tem funções mais de código também, você pode utilizar ele tranquilo. Mas caso você ainda ache complicado, você não queira usar as IDEs, ou tiver algum problema com isso, você simplesmente abre o seu bloco de notas e usa. Você só não pode usar o Word, certo? Nenhum editor de texto que possua formatação. Ele tem que ter realmente código puro e apenas texto. Então pode usar o bloco de notas tranquilamente. E com relação ao servidor de teste, o servidor de teste temos vários no mercado. Você tem pagos e você tem gratuitos. Tem muitos deles, então tem uma siglazinha. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar o Champ Portable. Você também tem o Champ instalável e você tem o LAMP, que é para Linux, e o WAMP, que é para instalação no Windows. Mas eu prefiro usar o Champ, que ele é um pacote que já tem nele o Apache, configurado todo bonitinho para teste. Ele tem também o PHP já instalado, ele tem o MySQL, que é para um servidor de banco de dados que a gente vai precisar para poder armazenar informações de um banco, para poder fazer um sistemazinho no final. E então ele já é bem completo. O bom dele ser portable é que quando você pega, descompacta ele, você faz uma configuraçãozinha simples e ele está pronto para ser usado. E aí você cria sua página, cria seu banco. Se você quiser mostrar isso no computador de um cliente ou quiser levar isso daí para um outro computador, você coloca a pasta do Champ toda num pendrive e leva para outro lugar. E na hora que você coloca, basta fazer também essa configuraçãozinha que eu vou mostrar e aí pode usar tranquilo como se fosse sua máquina residente. Quando você pode até assim, seu computador deu algum problema, usa o computador de um amigo, coloca o pendrive, lá dentro está o Champ, você executa, faz todo o seu trabalho, suas alterações, tudo que você quiser. Quando você termina, você desmonta o pendrive, retira ele. Quando seu computador voltar, que coloca, está tudo funcionando. E o código fica no computador do meu amigo? Não, ele está no pendrive. Ele sempre vai estar no seu pendrive. Você leva para um canto ou para outro. E se quiser, você pode até fazer uma cópia do pendrive para o seu computador e deixar ele lá. Tá? Uma vez que você tem no seu computador e usa uma vez, você não precisa fazer essa configuraçãozinha toda vez. E novamente, qual é essa configuraçãozinha? O Champ, você vai fazer o download dele na página web que está lá no caderno de estudo. Então procura lá o caderno de estudo, identifica a página, coloca no navegador e baixa. Ele tem várias versões, você tem que achar a versão correta, a versão portable dele, certo? E ele tem versão para Windows, Linux, então baixe do seu sistema operacional e verifique também se é 32 ou 64 bits quando você baixar, você vai baixar um arquivo zip compactado. Você vai descompactar ele. Eu descompactei o meu arquivo, eu baixei o meu Champ e descompactei ele nessa pasta. Essa pasta ela vai ter algumas aplicações, vai ter o Apache, vai ter o MySQL, vai ter outras aplicações que também agora não vem ao caso. E eu vou ter esse script, setupchamp.bat. Toda vez que, assim, como eu nunca executei esse champ nesse computador, eu vou ter que executar esse setupchamp.bat. Ele vai pegar cada um dos itens, ele vai saber onde é que está os arquivos e vai colocar os caminhos de forma correta para ele poder encontrar um arquivo ou outro. Isso acontece porque quando a gente coloca no pendrive e leva para outro computador, normalmente a letra muda, ela possui D, E, F, então a referência para o conteúdo daquele pendrive ela vai mudar. Vocês estão vendo aqui a tela do script, ele pergunta se você quer fazer um refresh, uma atualização. Eu vou colocar e pedir. Pronto, ele está pedindo para eu aguardar, que ele está renomeando todos os endereços. E a outra opção é o X, que é o exit, que é para você sair do script se você não quiser fazer nada. Isso daqui só precisa ser feito uma vez quando você deposita a pasta em um lugar. Por exemplo, você baixou agora, você vai colocar no seu computador e você não vai precisar levar isso para qualquer um canto. Ele vai ficar no seu computador, tá ali bonitinho, você vai deixar ele quieto, você só vai desligar e usar isso no outro dia. Precisa fazer o setup champ de novo? Não. Você só precisa quando você leva para outro lugar, quando você muda de pasta, quando você renomeia, e aí você precisa fazer isso. Pronto, ele terminou. Eu vou pressionar mais uma vez para apagar, e aí ele tem outras aplicações. Aí você vai ver aqui, ó, champ -control
.exe. Isso daqui é um gerenciador de aplicações, porque o Champ é um pacote de aplicações. Ele tem Apache, tem MySQL e tem outras aplicações. O meu, para ele ficar pequenininho, eu estou usando um que só tem Apache e MySQL. Então os outros botões eles estão desligados. Vocês observam aqui pelo controlador. Tem uma observação também. Se você já tiver instalado um LAMP ou um AMP, se você já tiver instalado um servidor, toda vez que você liga a sua máquina, esse servidor é executado, ele fica na memória, e aí o Champ não funciona, porque ele tenta usar a mesma porta que o outro servidor de teste está funcionando. Então, se você já tem um servidor instalado na sua máquina, use ele. E aí vamos ligar aqui o Apache e vamos ligar, ele está amarelinho, ele vai demorar um tempinho para inicializar. Quando ele terminar de inicializar, ele fica verde. E aí vai aparecer, às vezes o Windows ele vai e mostra um pedido dizendo assim, olha, determinada aplicação ela está querendo utilizar, ter acesso à rede. Você permite? Aí você deve permitir. Permita, porque se você negar, vai ser muito complicado desfazer o serviço. Então você permita tanto para o servidor do Apache quanto para o servidor do MySQL. Agora ele já ligou o Apache, vou ligar aqui o MySQL. E como é que eu faço para desligar? Você clica no stop de um, no stop de outro. A ordem não interfere. E quando você quiser fechar a janela do Champ, encerrar o aplicativo do Champ Control, do painel de controle do Champ, você deve clicar no Kit e não no X, na parte de cima. O X da parte de cima ele vai minimizar, ele vai transferir o Champ para a bandeja do sistema, aquele lugarzinho que fica ao lado do relógio, certo? Para você desligar, você tem que apertar stop um, stop outro e Kit. O botãozinho de Kit. Eu não vou querer desligar, eu vou querer usar, então eu vou apertar aqui no X, somente para ele ficar na bandeja. E onde é que a gente coloca as nossas páginas? Em qualquer lugar? Não. O Champ, ele tem uma pasta, que é a pasta pública, é a pasta que tudo que a gente coloca lá dentro, as outras pessoas podem acessar se tiver um endereço corretamente. Então, qual é o nome dessa pasta? É htdocs. Mas se você utilizar um outro, o LAMP ou o AMP, ou qualquer um outro servidor, pode ser que essa pasta mude de nome. E aí, no caso pode ser que ela venha com www. Ou você procura htdocs ou www. Quando você for enviar sua pasta para um servidor pago, para um servidor comercial, aí todos os seus arquivos vão para uma pasta, aí ele te oferece um lugar, e esse lugar vai ter uma pasta que às vezes se chama de public. Então, public é onde onde ficam os arquivos que podem ser acessados pelos seus usuários. Você também pode guardar lá arquivos que não são acessados, desde que esteja fora da pasta public. Tudo que vier na pasta public ele é público. Então aqui na pasta htdocs, a gente pode criar aqui eu tenho várias aplicações que eu utilizo nos meus projetos, e nesse lugar que você vai criar uma pasta que vai ficar o seu site. Vamos verificar agora se o Champ está funcionando. Ele já está configurado, ele já está ligado. Vamos ver se eu recebo alguma coisa do Apache. Eu vou colocar localhost. Localhost é a minha máquina. Então eu só vou colocar isso e ele vai apontar para um determinado endereço. Ele verificou, se ele achou, olha aí, ele mostrou a página inicial do Champ. Certo? E se eu quiser agora testar com algum código, vamos aqui, eu vou agora precisar do Aptana. Ou o bloco de notas. Você pode fazer isso simplesmente no bloco de notas, mas eu vou mostrar para vocês. Eu vou falar um pouco sobre o Aptana. O Aptana é uma IDE. Uma IDE é uma aplicação que ela ajuda você a programar. Então, existem várias outras. Só que o Aptana, ele é num nível profissional. Ele é um editor de código, de programação, que ele está bem desenvolvido. Ele é com base em ele utiliza como base um outro editor chamado Eclipse, que é para programação em Java. E aí ele se aproveita de tudo de bom que o Eclipse tem. E aí ele coloca isso para programação de PHP, JavaScript, HTML e CSS. Então dá para a gente trabalhar muito bem com o Aptana. Mas se você não tiver o Aptana, tudo bem, você pode usar o bloco de notas sem problema. Você cria uma pastazinha, cria os arquivos, coloca o código direitinho e usa.
certo? O Aptana tem o processo de instalação dele descrevendo ele no caderno de estudo. Então agora não dá tempo de mostrar, porque é lento o processo, é um arquivo muito grande. Então você tenha paciência, ele vai recuperar tudo direitinho. Ele vai instalar e vai funcionar. Se não funcionar, você tem sempre o bloco de notas como uma alternativa. Eu já instalei aqui na minha máquina, eu vou pedir para ele abrir e aí ele vai pedir para mostrar, ele vai pedir para eu colocar uma pasta de trabalho. Essa pasta de trabalho se chama Workspace. E a gente vai fazer um truquezinho bem legal. Se a gente fizer o Workspace num canto e a pasta e o ambiente de teste em outro, a gente vai ter que copiar os arquivos de um e colocar no outro para poder ele funcionar. E já imaginou, toda vez que a gente salva um arquivo, a gente tem que fazer essa cópia para poder ele funcionar? Muito chato, muito irritante. Então, vamos fazer com que a pasta de trabalho do Aptana seja a htdocs do Apache lá no Champ. Certo? Então, toda vez que a gente salvar um arquivo no Aptana, ele já vai estar no ambiente de teste, a gente já visualiza se dá certo e não precisa ter tanto trabalho. Pronto, quando você inicia o Aptana a primeira vez, ele vai mostrar essa caixa que ele pergunta qual é o espaço de trabalho, o Workspace. Então, eu vou colocar aqui onde eu descompactei o Champ, champp, htdocs, que é a minha pasta pública, e aí todos os meus projetos vão ficar dentro de teste. Então eu vou poder fazer vários aplicativos diferentes dentro dessa pasta teste. Eu vou clicar em OK e ele vai criar o meu espaço de trabalho. Pronto, agora que eu criei o Workspace, eu posso criar um novo projeto. Então eu vou aqui em New, PHP Project. Observe aqui que ele está salvando o meu projeto em Champ e htdocs teste. Esse meu projeto é uma pasta que tem alguns arquivos de administração do Aptana. Então vamos criar aqui o Hello, meu Hello World. Pronto, temos aqui uma pasta e podemos visualizar que aqui, ó, champ, htdocs, teste, metadata, que esse metadata é um arquivo, é uma pasta de administração do Aptana, e o hello. Tá? Eu entrei aqui no hello, temos também outros arquivos de administração do projeto que o Aptana cria. Vamos apagar aqui essa página Start Page, clica com o botão do mouse aqui no seu projeto, com o botão direito do mouse, New Front Template, PHP Template. Vamos colocar aqui o nome do arquivo, index, porque toda página inicial do projeto ela é index.php. Certo? Quando é index.php a gente não precisa digitar index.php. Se a gente não coloca nada, ela sabe que é index. Aí isso facilita muito. Pronto, ele criou o arquivo index.php, vamos apagar esse código. E para a gente escrever algo na tela, a gente coloca echo. Echo, vamos escrever oi. Mas a gente não deve, se a gente só fizer isso, funciona? Funciona. Mas a gente não deve trabalhar desta forma. A gente deve colocar o código HTML normal. Então, vamos colocar aqui o doctype HTML. Vamos colocar HTML. Então vejam que a gente pode misturar código HTML com código PHP. Colocar aqui, criar o body. E dentro do body vamos colocar nosso código. Então o echo ele vai escrever na saída nesse lugar aqui, ó, do body. Vamos salvar e vamos acessar agora a nossa pasta. Observem que temos aqui, ó, index.php. E no navegador, vamos apagar esse nome champ, preste bastante atenção, que a gente vai colocar aqui a pasta, no meu caso foi teste.
e eu não vou nem precisar colocar o index.php, mas se fosse outro nome, aí eu teria que colocar assim. Faltou o nome do projeto. Dentro da pasta teste a gente vai encontrar hello, que é a pasta do projeto, para não misturar um projeto com outro. E aí, ó, eu nem precisei colocar index.php, ele já achou e já colocou aqui o meu oi. E se eu analisar o código fonte, você vai ver que o PHP escreveu o meu doctype, HTML, read, body e o oi, em formato de texto. Bom, com isso daí a gente encerra essa videoaula da primeira competência e iremos para nos ver na próxima competência em breve. Estude, tenha afinco, se esforce, leia o caderno de estudo, ele é a sua principal fonte de informação, mas você sempre pode procurar informação no YouTube e no Google, certo? Até mais!